Vamos falar das redes sociais que podem ser utilizadas como provas em processos jurídicos. A gente teve uma situação na última sexta-feira, uma mulher que havia vencido uma ação trabalhista contra a antiga empresa onde ela trabalhava, né? Teve anulação do depoimento de testemunhas e aplicação de uma multa por ter postado um vídeo nas redes sociais com a seguinte legenda: eu e as minhas amigas indo processar a empresa tóxica. A juíza que analisou o caso aceitou a argumentação da empresa, anulou os depoimentos das testemunhas e ainda aplicou uma multa por má-fé. Na sentença, a juíza criticou ainda a mulher e as testemunhas por utilizar, abre aspas, de forma indevida o processo e o nome da Justiça do Trabalho, tratando a instituição como pano de fundo para postagens inadequadas e publicação de dancinha em rede social, o que não se pode admitir, fecha aspas. O assunto é polêmico e serve de alerta. Nós estamos ao vivo com o advogado Eduardo Calixto, que vai comentar sobre como as redes sociais podem ser utilizadas em processos jurídicos. Bom dia, doutor Eduardo. Prazer em receber. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor Eduardo, toda e qualquer postagem, como a gente viu essa situação aí, ela pode ser utilizada como prova? Bom, Raquel, depende muito de algumas circunstâncias. O primeiro passo é que nós temos analisado com uma certa frequência esse uso de provas digitais através de processos judiciais, tanto processos trabalhistas e de outra natureza. De certa forma, pode o juiz analisar esses documentos, essas provas, tanto prints, conversas de WhatsApp, que seja, e principalmente vídeos, para validar algum depoimento, para validar algum pedido que está sendo postulado por alguma das partes. No caso que envolve essa moça no âmbito do TikTok, esse vídeo foi juntado após o depoimento das testemunhas e da própria parte autora, onde ficou ali, de certa forma, prejudicado o depoimento delas, justamente por ter constatado a amizade íntima que havia entre essa autora e as suas amigas. No caso, por exemplo, dessa vendedora que a gente viu aí, que viralizou na internet, ela poderia perder o processo, inclusive, todo por conta desse tom de deboche no vídeo, porque por enquanto ela deu uma multa e disse que era inadequada a juíza, mas isso aí pode comprometer, isso aí já é um prenúncio do que a juíza vai definir? Sim, Raquel, eu tive a oportunidade, inclusive, de analisar esse caso, e a sentença ali, boa parte dos pedidos dela foi julgado improcedente e depois mantidos pelo Tribunal de Segunda Instância. Por quê? Porque ali, como se tratavam de pedidos de reconhecimento de trabalho sem registro, de horas extras, pedidos que dependiam, em sua grande parte, do depoimento das testemunhas que ela convidou para esclarecer os fatos para o juiz ali. E aí, por conta da fragilidade dessa prova testemunhal e também, vamos dizer assim, por elas serem imprestáveis como meio de prova, os pedidos dela, além de terem sido julgados improcedentes, também geraram essa multa para a autora e para as testemunhas por litigância de má-fé. E essas provas de internet, elas sempre passam por análise da justiça para verificar se são ou não falsas, ou se quando vai uma testemunha, se não tivesse acontecido uma situação como essa, elas já são consideradas verdadeiras? Certo. Raquel, o primeiro filtro deve ser feito pelo advogado que representa essas partes. Então, ele que é a principal pessoa que vai analisar primeiramente os elementos de concretude, os elementos de viabilidade dela. E depois, a outra parte, a parte adversa, também tem o dever de impugnar esses documentos, principalmente porque muitas vezes essas provas podem ter sido obtidas de forma ilícita, sem o consentimento da outra parte, tá certo? Mas o juiz também pode, o judiciário também pode verificar ali, no caso de algum documento, de algum atestado, ou até mesmo dessas conversas, a necessidade de realizar uma perícia técnica para ver se elas são autênticas e se elas são íntegras. Qualquer print de internet pode ser colocado aí para apreciação da justiça, pode ser usado num processo ou nem todos? Vamos aqui analisar um contexto de forma um pouco mais geral.
Quando nós temos, por exemplo, eu e você conversando através do WhatsApp, Raquel, uma parte do judiciário entende que se eu for lá e te mandar uma mensagem e você se sentir constrangida, e por você ser parte dessa mensagem, você tem, sim, a legitimidade de utilizar isso como meio de prova. Agora, se você está utilizando isso em razão de um fato que envolve um terceiro que não tenha participado ou autorizado, também seria discutível. Em relação a conversas de WhatsApp, principalmente, o que nós temos visto é que muitas vezes é necessário apresentar o número de telefone dessa pessoa, justamente por conta daquela situação em que você pode ali, muitas vezes, forjar algum tipo de conversa ou com algum tipo de contato que não seja aquela pessoa pela qual você queira produzir algum tipo de prova. E por que também é importante mostrar o número dessa pessoa que você utilizará esse print? Porque o judiciário pode determinar muitas vezes a expedição de ofícios ou de análises para descobrir quem que é o proprietário daquele número. E aí, se for coincidente com o nome da pessoa que você está conversando, ele poderá ser utilizado como meio de prova, sim. Bom, a lição, pelo jeito, é a seguinte: não fica debochando 24 horas de tudo, né? Porque isso pode não ser saudável. Porque, às vezes, as pessoas não consideram nem isso, né? Estão lidando com a justiça ou com assuntos sensíveis e acham que pode falar qualquer coisa, publicar qualquer coisa, que na internet ninguém vai poder se sentir ofendido ou se sentir lesado, nesse caso foi a justiça, né? Não é território livre, né? Mais uma vez a gente fala isso, né? Ainda mais nesse contexto aí dessa evolução tecnológica, Raquel, nós temos visto que a internet, vamos dizer assim, não é terra de ninguém. Então você tem que ser responsabilizado pelos seus atos também, naquilo que você publica na internet e justamente com as consequências que você pode levar para terceiros. Com certeza. Doutor Eduardo Calixto, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. São